Pessoal, eu já dei início na gravação, tá? Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade. Antes da gente começar a aula propriamente dita, eu vou compartilhar com vocês aqui, né, as diretrizes do Senai, né? Sempre bom a gente estar relembrando, não é em toda aula não, mas sempre bom a gente estar, né, uma aula ou outra aí já relembrando isso. Eu estou incluindo o som, daqui a pouco a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, como eu sempre digo, o momento, vamos dizer assim, o mais importante da sua vida é o agora. Então você está querendo dizer que prestar atenção na sua aula, o mais importante porque agora é que você está fazendo o futuro, é agora que você está aprendendo, né, o ofício aí de eletricista industrial. Então é o mais importante, porque se você fizer bem agora, né, no futuro, como profissional, você vai desempenhar, né, de uma forma, né, vamos dizer assim, no mínimo, né, em conformidade. Vocês vão escutar muito isso aí na indústria, inconformidade, não conforme, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, hoje, pessoal, deixa eu colocar aqui na página de vocês. Eu até selecionei aqui alguns documentos que a gente já, como se diz, a gente já colocando um pé ali na UC de projeto, né, de instalação predial. Eu não sei como é que está estruturada de vocês aqui, né, como se vai ser projeto ou geralmente quando é eletricista industrial, a gente junta, né, o projeto com a instalação predial, já que o projeto predial e o projeto industrial, os cálculos são basicamente o mesmo, né? A diferença é que o industrial você tem potências, né, maiores, né? E essas potências maiores, consequentemente, você vai precisar de um transformador próprio. Aí, quando você tem um transformador próprio, você tem demanda. Então, hoje, o desafio de hoje. Eu tô na sala errada aqui. Agora eu tô na certa. Atividades. Vamos lá. Pra você não se esquecer aqui. Vai aqui na postagem de superações, tá? Vai lá. Aqui, ó. Abaixo de SAP 3. Já baixa a descrição aqui. Tá? Já baixa a descrição da SAP. E já baixa a folha de resposta aí do 3.1. Basicamente, essa SAP vão ser dois desafios. Esse daqui ele é relativamente simples, mas se você não está treinado, se você não presta atenção em alguns detalhes, mesmo a resposta ali na sua cara, né? Esse desafio literalmente, já está tudo respondido, você vai ter que interpretar, né,
aquilo que você está lendo ali do circuito e identificar que corrente é essa, corrente de pico a pico, o que que é isso, né? A gente vai identificar isso hoje aí, tá? Então vamos lá, SAP 3 e a sua folha de atividades. SAP 3 vai valer tanto para o desafio 3.1 quanto para o 3.2, tá? E já está chegando na reta final aí. Vamos lá, vamos ver o que ela está pedindo da gente. Inclusive, eu já deixei aqui de proposta, ó, no livro de vocês aí que está na plataforma, ó, página 159, eu a recomendo vocês fortemente a dar uma estudada nessa parte aqui, para saber como é que funciona as curvas, né? As curvas senoidais, né? Como que você vai identificá-las, né? Hoje a gente vai fazer uma análise disso. E naquele material extra que eu passei no início dessa disciplina, né? Aquele do ETEC Brasil, né? Esse é gratuito. Esse daqui, o da plataforma, você só acessa aqui dentro da plataforma, tá? Esse aqui é o que está na página 159, tá? Capítulo 9, é o que fala de corrente alternada. E esse daqui está na página 29 do material extra. Lembra que eu pedi para a monitora de vocês, a Ludmila, deixar o material extra aqui, ó. Deixa eu ver. Isso foi lá na primeira aula, ó. Você vem aqui em biblioteca, ó. Você lembrar onde é que está esse material aqui, ó. Esse aqui do ETEC Brasil, lembra que eu digitei lá no navegador, tá? Aí eu pedi, a Ludmila colocou aqui, ó, material extra, eletricidade geral. E tem esse daqui, ó, do ETEC Brasil, inclusive tem esse de corrente alternada que a gente vai comentar hoje e tem esse aqui de, se eu não me engano, é corrente contínua, tá? Material extra aqui. Então tá na primeira pasta, né? Em cima da nossa aula 1, lá do início da nossa disciplina aqui, tá? Só para vocês lembrarem. E a tarefa, né, a atividade e a descrição tá aqui. Eu já deixei aberto aqui já em cima do capítulo para vocês terem um vislumbre aí. Então, e para não ficar, deixa eu pegar aqui a análise aqui. Eu compilei aqui, pessoal, o resumo aqui, ó, do desafio de vocês, né? Então, ele fala que você já está há 3 meses, né, trabalhando na filial de Pernambuco, né, da Pendramin. Lembra lá os controladores, né, do desafio anterior? Você foi designado para supervisionar e treinar uma nova equipe no Pará. Após alguns dias de trabalho, você verifica um sério problema. Há uma oscilação de tensão elétrica que poderá prejudicar os equipamentos da empresa e comprometer seriamente sua produção. Uma oscilação elétrica que ele está querendo dizer que é uma variação no valor da tensão, tá? Você foi informado que a oscilação de energia elétrica começou a ocorrer após a instalação de equipamentos de segunda mão, né? Nem sempre esse é o motivo, tá? Você pode instalar um equipamento assim excelente, só que se tiver subdimensionado o circuito, ou seja, ele não estiver preparado para aquela potência daquele equipamento novo, ele pode ser perfeito. Vai haver uma queda, uma oscilação ali, ou um aquecimento do barramento, tá? Nem sempre, viu? Então, equipamentos de segunda mão adquiridos de uma mineradora que havia encerrado suas atividades. Então, esses equipamentos são um chuveiro, um tanque de água com aquecedor para lavagem de pedras e um pequeno eletroímã utilizado para recolher materiais ferrosos.
Ah, então, ele deve ligar esse eletroímã aí, né? E ele deve colher eles em alguma bateia, né? Em algum, né? Já que é de minerador aí, né? Aí durante a lavagem das pedras. Averiguando o problema, você constata que há queima de cabos elétricos, ou seja, os cabos elétricos estão meio que sapecados ali, né? Vou pegar emprestado aqui de uma disciplina nossa aqui. Deixa eu ver. Pegar aqui uma imagem. A de manutenção elétrica predial e industrial. Isso aqui que eu peguei de um cliente. Para vocês terem uma visualização aqui. Isso aqui, obviamente, é predial, né? Mas poderia muito bem ser industrial. Aí tá vendo, ó, a caixa de passagem aqui, ó, tá toda com fuligem preta, né, fumaçada. O cabo tá visivelmente derretido. Ah, você fazer uma inspeção, ó, na hora que eu abri o conector, ó, tava todo chamuscado aqui, né? Esse que eu mostrei chamuscado é a parte o conector fêmea. E esse daqui, o primeiro, né, é o conector macho. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Ah, não, agora aqui tá melhor. Tá vendo? Inclusive, esse daqui é de um chuveiro, né? E esse queima dos cabos, realmente ele tá certo que é sobrecarga, ou seja, se o circuito suporta, sei lá, é, 1000 watts, tem nele instalado, tô chutando aqui, viu? Números aleatórios, sei lá, 3000, ou seja, 3 vezes mais. Se ele foi projetado de maneira correta para suportar esses 1000, com certeza você vai encontrar nesse aspecto o cabo que tem a proteção de plástico, né? E se for barramento, provavelmente o barramento ele vai estar com essa cor, com essa fuligem aqui apresentada nele, ou lá no painel, às vezes até na placa de acrílico que fica na frente, tá aparecendo, vai estar aparecendo, né? Outra coisa que ele constatou 3 coisas. A queima de componentes eletrônicos, como computador e monitor, para diagnosticar o problema, né? Você analisa a situação antes e depois, né? Da instalação dos equipamentos adquiridos, isso mesmo, né? Da outra mineradora dessa região. Você também analisa como dispostos os equipamentos da mineradora para resolver esse problema com base nos dados apresentados, você deverá responder a 2 desafios, né? Então, você vai calcular valores de potência, né? Tensão e corrente alternada de todos os circuitos. Esqueci de pôr aqui. E tem mais uma constatação, né? O que ele pede a mais aqui? Deixa eu salvar. Calcular a resistência dos condutores elétricos. Se não me falha a memória, esse daqui é a potência, né? Tensão e corrente alternada deles, né? Antes da gente continuar aqui, eu vou fazer algumas ressalvas. Deixa eu aqui na análise. Sistema elétrico de potência, pessoal, deixa eu. Sistema elétrico de potência. Eu vou mostrar esses pontos de interesse aqui. Eu até tinha escrito para mostrar para alguns alunos. Você tem, né? Deixa eu até apagar aqui, que aí vai ficar mais fácil a gente identificar. Pegar a caneta aqui, fica mais fácil de apagar. Então, o sistema elétrico de potência, pessoal, eu vou só colocar ele aqui no. Deixa eu ver, F5. Aqui maior, que aí vai ficar melhor para vocês visualizarem. Você tem que ter um conhecimento prévio
Geralmente esse conhecimento prévio aqui, eu vou, como se diz, eu vou aliviar mais um pouco para vocês, que quem geralmente vê esse daqui no caso aqui é o pessoal da eletrotécnica, mas aí a gente já está lá em instalação elétrica industrial. Eu vejo primeiro em eletricidade, depois a gente vê mais um pouco em instalações industriais, projetos industriais, e depois a gente vê um pouco mais em eficiência energética. Só para vocês entenderem aqui, né, o sistema elétrico de potência ele tem dois tipos de máquina, né? A máquina que gera, né, o gerador, a máquina rotacional, né, o gerador de energia, pega energia mecânica, converte, né, essa energia potencial gravitacional em energia mecânica giratória, passa pelo distribuidor, desculpa. Ele vai bem na turbina, a turbina arquitetura Francis, né? E essa arquitetura aqui, ela vai girar, né? Vai fazer girar o rotor aqui, né? Que fica junto com o estator. Ele vai gerar energia elétrica no sistema elétrico de potência. E esse sistema elétrico de potência é tensão alternada. Então, vamos falar por enquanto, né? Enquanto a gente não fala de instalações industriais, vamos falar por enquanto da senoidal, dessa senoidal aqui, a senoidal da tensão, do valor de tensão, ou seja, quando eu energizo um equipamento, vai aparecer essa senoidal vermelha. Agora, quando eu ligo um equipamento, além dessa senoidal vermelha, que é a senoidal da tensão, aparece a senoidal da corrente elétrica, tá? Para efeitos práticos aqui, pessoal, vamos considerar essa daqui com equipamentos existivos. Mas, obviamente, o sistema elétrico de potência, né, o próprio gerador, ele é uma máquina elétrica, né? Mas na maioria, pelo menos na indústria, já que aqui é uma turma de eletricista industrial, você tem um comportamento indutivo. Por quê? Porque você gera energia por uma máquina indutiva, que é o gerador de energia, e você recebe essa energia, ou seja, na indústria você consome essa energia também a maioria, né, da energia por uma máquina indutiva, que é a máquina contrária do gerador, que é o motor elétrico. Ele recebe energia elétrica, e já ao contrário, né? Energia elétrica gera energia mecânica para rodar as esteiras, rodar o processo produtivo, os motores de passe e por aí vai, tá? Então, esse sistema elétrico de potência aqui, né, ele gera essas duas senoidais, né, e elas têm pontos de interesse, que inclusive está dentro do assunto de vocês. Só para não ficar muito, vamos dizer assim, muito vago, né, depois eu volto nesse assunto aqui. Esse campo eletromagnético aqui, ele é criado por uma outra queda d'água que tem aqui na usina hidrelétrica, tá? Essa outra queda d'água, está vendo esse que eu desenhei aqui de verde? Isso aqui é o campo eletromagnético, uma das fases, né? Aqui a gente tem a fase B, né? Que a gente tem a fase A e depois a fase C, defasadas uma em relação à outra 120 graus, tá? Então essas fases, elas geram energia de 120 graus uma da outra aqui e elas inclusive, né, eu posso juntar duas fases, ligar, por exemplo, um motor aí em tensão de linha, né, que são duas fases. Eu posso ligar ou um equipamento, né, com tensão de linha. Eu posso ligar com tensão monofásica ou trifásica, né? E isso eu faço com a arquitetura em estrela, né? Já a triângulo, ela é mais utilizada ou para o trifásico propriamente dito, né? Ou então para transporte de energia. Na maioria do sistema elétrico, nós utilizamos a configuração triângulo para transportar energia. Mas como assim transportar, professor? Transportar, você coloca a energia, você alimenta os cabos, a energia vai passar por todo o sistema elétrico de potência, né? A professora
quando falou de segurança do trabalho, ela deve ter comentado, né, na geração, transmissão, distribuição, até chegar no consumo, ou na indústria ou nas nossas residências aí, beleza. Só que tem um preço, essa energia magnetizante aqui, ela é injetada nos barramentos. Quando eu falo barramento, eu falo cabo, eu falo condutor de energia, e esse barramento, ele tem uma... um, uma indução que ocorre nele, né? Essa energia magnetizante aqui, ela é acumulada e ela é liberada no barramento na forma de efeito Joule, ou seja, de aquecimento. Por isso que o pessoal faz essa analogia. No início eu não entendi muito bem, não, mas até que ela serve. Essa analogia aqui é a energia que eu criei, por exemplo, o copo aqui de chopp, né? A energia que vai realizar trabalho na indústria é o chopp em si. Agora a espuma, né? E você, de qualquer jeito, você compra o quê? Quando você compra o chopp, você compra o chopp e vem a espuma, né? Se o garçom não for bom com você, vem muita espuma. Se ele for seu chefe brother aí, vem com pouca espuma. É mais ou menos isso. Ou seja, se no caso o garçom aqui, é a é a geradora de energia. Se ela injetar campo eletromagnético demais, né, desnecessário, esse campo eletromagnético ele vai por todo o sistema elétrico de potência, ou seja, ele sai lá da geração e vai parar lá na sua residência. Professor, e o Kiko, qual que é o problema disso? O problema é que ele vai gerar, né, além dele aquecer o barramento, ele vai gerar picos de tensão e de corrente elétrica, né, acima do permitido, né? Agora que a gente chega, vou sair aqui do. Agora a gente vai chegar, né, no assunto. Vamos dar uma tangente aqui, né? Aí existe alguns pontos de interesse que tem até no livro aí de vocês. Vamos utilizar ele aqui. Aqui, ó, confesso que nesse da UETEC Brasil ele está melhor explicitado aqui, ó. Pode utilizar tanto do ETEC Brasil, inclusive ele mostra as equações aqui direitinho aqui, né? Mas vamos utilizar isso aqui primeiro aqui. Então, vamos supor que essa aqui seja a senoidal, né? A famosa baixa tensão aqui que você pega aí na tomada, os 220. Quando você coloca um multímetro, né? Seleciona lá, verificar a tensão, vai aparecer, né? Aí você pega as pontas de prova aqui, vai aparecer na IHM dele, ou seja, no LCD, vai aparecer um valor. E esse valor provavelmente vai aparecer 220, né, volts, até, pelo menos aqui em Goiás, né, até 240, dependendo, 240, 250, isso, 250. Atualmente é 250. Então ele fica lá variando, né? Às vezes ele pode aparecer até um pouco menos, mas aí às vezes isso é um problema na instalação. Às vezes eu tenho cabeamento demais, ou seja, eu tenho uma distância muito longa desse cabeamento que está dando o que a gente chama de queda de tensão. Quando você tem um comprimento desse cabo muito longo, né? Vamos supor que aqui está o equipamento, esse comprimento aqui, sei lá, é 30 metros, 40 metros, 60 metros. Quanto mais longe do ponto de entrega de energia, maior vai aumentando o comprimento, a distância, né? Obviamente. Se aumenta a distância, vai aumentar também o valor da resistência elétrica. Saiba que o valor da resistência elétrica de um cabo, ele é um valor irrisório, é coisa de 0,0, né, ohms, né, 0,0, sei lá, 1 ohm de resistência. Isso vai depender do comprimento e pela segunda lei de Ohm, lembra lá? Segunda lei de Ohm, né? Depende do comprimento do cabo e depende da bitola, ou seja, da área da seção transversal aqui do cabo, né? Você tem que
a área e você tem o comprimento, que lá no livro de física chama de L aqui, né? Então, quanto maior esse comprimento aqui, ó, já que eles são diretamente proporcionais, maior vai ser a resistência. Quanto maior a resistência elétrica, em vez de você entregar potência para o equipamento, essa potência vai ser dissipada aqui no cabeamento, ele vai começar a aquecer, tá? Aí qual que é a solução? A solução, já vou dar spoiler, a solução é aumentar a bitola do cabo. Se é porque é difícil, né? Ah, eu tenho um equipamento que está no local X, né? A 30 metros, 40 metros. Só que ele está dando uma queda de tensão muito alta, ou seja, em vez de estar aparecendo 220, sei lá, está aparecendo. é, Vamos pegar no indústria, né? O permissível pela NBR 5410 é de 7% quando é uma indústria, porque você tem um transformador próprio, né? Então vamos supor que está aparecendo, sei lá, vou jogar um valor aqui aleatório, sei lá, 150 volts. Vou extrapolar mesmo aqui. Espera aí, 7%, professor. Então quer dizer que se eu fizer a conta aqui, né, 7%. Aí, se você não souber que é 0,07, você faz aqui, ó. Como se diz, não é vergonha você fazer a conta aqui, não, né? Aí, 7 dividido por 100 dá o quê? 0, é porque nessa calculadora não aparece o zero aqui, não, mas é 0,07. Aí, o que que você vai fazer? 0,07 né? Vai pegar esse valor vezes 220 volts. Isso é a tensão chamada eficaz. Tá? Então, ó, 15, ele pode baixar 15 volts do valor original, né? Então, é só você pegar esse valor aqui, ó, 220, menos 15,4, vamos ser preciosista aqui, ó. E então, se ele. Isso aqui são 7%, isso aqui é para a indústria. Se fosse na sua residência, era 5%. Professor, então quer dizer que se lá no, na IHM, lá do multímetro, aparecer 204,6, ainda dá, ainda está em 7% de queda. Se aparecer menos que isso, ou seja, 150, o trem tá feio. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar a bitola, ou seja, aí tô chutando, viu? Valor aleatório aqui. Vamos supor que lá esteja um cabo de, sei lá, 4 milímetros. Você vai fazer o cálculo e ver se dá para um cabo de 6. Ah, não, se não der um de 6, eu vou utilizar um de 10, né? E daí você verifica para justamente para você evitar essa queda de tensão, tá? Então, essa tensão que aparece aqui, eu sei, professor, essa daqui, né? Essa da senoidal, não. Essa tensão que vai aparecer no multímetro é essa daqui, ó. Ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Ela é chamada de tensão eficaz, tá? Ou tensão RMS, tá? Então, no multímetro seu aparece a RMS. Os cálculos você faz em termos de RMS. O processador, né, na configuração somadora, multiplicadora lá para aparecer os valores, eles são projetados para tensão eficaz. Mas tem outro tipo de tensão que aparece nessa senoidal. Lembrando que a corrente elétrica também é uma senoidal, mas como a corrente é sempre menor que o valor da tensão, ela vai ser uma senoidal menor aqui, tá? Então já entendi, professor. Para resolver esse problema de diminuição de tensão acima dos, né, 7% aí, né? Aqui foi muito acima, né? Foi 150 volts, aí deu muito mais que 7%. Então, e sabe o que muita pessoa pede, né? Muitos técnicos aí pedem,
Pedem para colocar um transformador, faz a requisição. Às vezes, pessoal, pôr um transformador na rede não é a solução. Por quê? Porque nessa suposta instalação que eu estou falando aqui para vocês, né, deu uma queda de mais de 7%, mas foi porque lá do ponto de entrega da energia até o equipamento deu 150. Se você for lá no ponto de entrega, dá 220, fica essa flutuação, beleza, né? O problema não é da concessionária. Não vai adiantar você colocar um transformador extra, em vez de um transformador cuidar de dois quarteirões, né? Aí você coloca para esses dois quarteirões dois transformador, por exemplo, né? Ah, não vai melhorar agora, vai diminuir a queda de tensão. A queda de tensão vai continuar acontecendo, porque ela não acontece da rede elétrica da concessionária local, né, da Equatorial, por exemplo, ela não acontece da Equatorial até o ponto de entrega, que é o medidor de energia. Ela está ocorrendo do medidor de energia para o cliente, porque o cliente colocou, né? É um circuito muito longo, e a bitola dele é 2,5, é 1,5, já vi, já demais, né? Inclusive, antigamente a gente via um cabo de telefone que ele era duas vias, né? O duplex, e muita gente utilizava ele para fazer varal de roupa, porque ele é um fio assim relativamente duro, né? Quando é fio, né? Ou seja, um filamento, geralmente ele é mais resistente. E o pessoal colocava para chuveiro, pensa. E ele era utilizado por padrão na telecomunicação, né? Na nossa telecomunicação de antigamente, né? Nossa, professor. E daí vai aparecer um outro, dentro dessa senoidal, ou seja, de projeto que realiza trabalho, é a atenção eficaz. Agora, vai aparecer um outro valor aqui, que também aparece na senoidal da corrente elétrica, né? Chamado de tensão, né? No caso aqui é a tensão, né? Que eu estou exemplificando, é a tensão de pico. A tensão de pico, como que você calcula ela? A eficaz vezes, né, a de pico, vai ser a tensão eficaz, ou RMS, vezes raiz quadrada de 2. Ah, professor, então quer dizer que se deu 220 aqui, eu vou pegar 220 vezes raiz quadrada de 2. Ó, já ia falar de 3 aqui, ó. Ó, deu aproximadamente 311, né? 311 volts. Professor, aí o equipamento vai queimar, não? O senhor falou que ele suporta até 250, né? Atualmente aí. Aí esse 311 ele não vai queimar? Calma, que a tensão de pico ela é um ponto nessa curva inteira aqui, é um ponto, o pessoal chama de ponto de tangência aqui, né? Esse ponto de tangência aqui, ele é instantâneo. Ele só aparece uma única vez. O que persiste é a tensão eficaz. É aqui, por isso que chama ela de eficaz, né? Porque ela realiza trabalho. Esse RMS aqui é por conta da quadratura, né? Por conta aí das raízes quadradas aí. Por conta de aproximações, viu? Com as equações de segundo grau. Isso mesmo. Beleza, então tem essa tensão de pico e a tensão eficaz. A tensão de pico, eu só vou conseguir visualizá-la e às vezes até tratá-la utilizando um osciloscópio, né? Quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é um exemplo. Aqui estou utilizando um programa aqui, pessoal. Eu tenho isso daqui, ó, poderia muito bem ser um motor elétrico, tá? Esses dois, na verdade, aqui, ó. Isso daqui pode ser um modelo de um ventilador, ó. Eu tenho a resistência do condutor, eu tenho as resistências, que às vezes fica naquele equipamento, né?
a indutância, que é o enrolamento do motor. Por exemplo, um ventilador monofásico, eu preciso de um capacitor para ele criar uma defasagem, tá? O capacitor, ele cria a chamada defasagem aí. É por isso que um motor monofásico, ele consegue girar, né? Sem você precisar fazer dar uma forcinha com ele na hélice lá, tá? Então, você vai precisar de um osciloscópio. Deixa eu abrir aqui para você conseguir ver o valor da senoidal. Eu coloquei o canal A aqui, ó, para a gente ver a senoidal pura. Até o canal B eu posso até tirar aqui. Deixa eu simular aqui. Eu vou tirar o canal B aqui. Agora vai. Deixar só o canal A. Vou pegar a senoidal pura aqui, ó. Então ele tem tensão eficaz 220, tá? Até pôr na primeira tarefa aqui. Ele tem, por exemplo, o primeiro aqui, ó. Aí ele está falando, ó, fornece no máximo uma corrente. Está vendo que está praticamente tá tudo resolvido aqui. Ele fala que tem uma distância, né? Lá do gerador de energia lá da Pendramin, né? Tem essa tomada aqui, ó, que sai uma corrente eficaz de 4 amperes, tá? Tem um computador aqui, aí ele dá tudo aqui, ó, do computador, ó, fornece no máximo uma corrente de pico de 47 amperes, então, dessa corrente de pico, se a gente viu que é só multiplicar a eficaz por raiz de 2, a gente tem a de pico, então a gente pega a de pico e divide por raiz de 2, e nós temos a eficaz, tá? Aí aqui, ó, no osciloscópio eu consigo ver todas as tensões, inclusive aqui, ó, deixa eu pegar aqui o canal A, ó, o canal A é o nosso canal, deixa eu pausar aqui. Ó, eu pausei a senoidal aqui, a simulação. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu vou ficar movendo aqui, ó. Você vai ver, ó, vai chegar em 311, viu? Que chegou 311,098 volts, tá? A tensão de pico. E a eficaz, né? A eficaz, ela fica mais ou menos aqui na quadratura aqui, que seria os 220. Bem por aqui assim, ó. 197. É porque eu coloquei as divisões aqui, ó. Fica mais ou menos por aqui, ó. A eficaz, a de pico fica bem aqui no meio, né? Que deu 311, tá? Então, na hora do multímetro lá, se aparecer a tensão do multímetro, você já sabe que se multiplicar por raiz quadrada de 2, viu? É de 2. De 2 você tem a tensão de pico. Agora, se você tem um dado da eficaz aqui, igual ele está mostrando, né? A corrente de pico é a corrente, né? A corrente de pico aqui, ó, de 47. Se a gente dividir por raiz de 2, a gente vai conseguir a corrente eficaz aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá falando que deu 47, né? Ó, 47, né? Então vai ser é, 47 dividido por raiz de 2. Deixa eu ver. Ah, isso aqui é do gerador, tá? Ah, não, beleza. Aqui tá mostrando 4, mas é aqui, ó. Depois que saiu do nó, ó. O 33 aqui, ó. Ele vai estar entrando aqui, ó. Aí 33. Dos 33, em função né, do consumo dele aqui, vai 4 amperes para o computador, né?
E desses 33, ou seja, menos 4 aqui. Então, desses 33, 4 vai para o computador, né? A gente tem que ver a potência aqui para ver se realmente esse de 5.500 dá. Ó, era responsável, ó, o A aqui, né? Que vai aparecer lá na sua folha. Isso aqui tá igualzinho tá lá na folha sua. Aí fornece no máximo uma corrente de pico de 47 amperes. O cabo utilizado para alimentação era de 2,5. Aí, pessoal, geralmente, o pessoal antigamente olhava na NBR 5410, tá? Ai, professor, e hoje não olha, não? Deixa eu te. Deixa eu ver se eu abri ela aqui. Ó. É igual, acho que eu comentei com vocês em aulas passadas. Antigamente, o pessoal olhava direto nessa tabela aqui, né? Nas tabelas, né? Tem uma infinidade aqui de tabelas, aqui, muitas, né? Aí tem, considerando se o cabo está embutido no piso, se está embutido na alvenaria, se ele está num eletroduto sobre o forro, ou se ele está só sobre o forro. Aí tem diferenças de temperatura, aí tem a temperatura ambiente, né? Aí dependendo tem a temperatura, quando ele fala ambiente, não é na CNTPs. Eu vi até um dia desse, saiu um vídeo lá desses youtuber engenheiro famoso aí da internet, né? E realmente o que ele falou lá é correto, mas na prática se você for fazer na mão, ninguém considera aquilo lá. Mas por que que sai do jeito que os cálculos saem igualzinho, do jeito que ele está ensinando lá no vídeo? Porque você utiliza o programa, né? O CAD-PROG, o Proelétrica. Aí o que o CAD-PROG, o Proelétrica, ele faz? Ele olha primeiro na tabela aqui da EBNT. Mas as versões mais novas, isso já acontece há muito tempo, viu? Isso não é desse ano, 2025, não. Daí ele pergunta para você, né? Primeiro ele faz o cálculo baseado na NBR 5410. Depois ele fala qual que é, depois de algumas atualizações, né, ele fala qual que é a marca desse fio. Aí você fala, é Prismia, né? É Prismia e é o, vamos supor, deixa eu pegar uma tabela aqui. Isso, lembrando que eu falei em aulas passadas aí, né? Quando você vai fazer os cálculos, geralmente você não faz na mão, você só vai fazer na mão no curso. Mas na vida aí, né, profissional, às vezes nem você vai fazer o cálculo, às vezes é o cadista que faz o cálculo lá, o engenheiro só dá uma olhada, ele assina, dá ok, né? Mas às vezes ele nem vê se tá tudo certo, tá? Porque ele tem certeza que tá certo, porque o cadista ele foi treinado para utilizar aquele programa ali, tá? Aí vamos supor que você vai utilizar para ambientes internos, né? Você vai utilizar o cabo Afumex Plus, né? O de 750 volts, né? Daí, em vez de você utilizar o genérico aqui, vamos supor, eu vou pegar de uma tabela lá, ele é embutido com temperatura ambiente, ó. Lá, se não me falha a memória, tem uma tabela na 5410 que fala que o 2,5 para essa situação na alvenaria, ele suporta, se não me falha a memória, lá ele suporta quase que é 17 aqui, acho que é 17 ou é 18, tá? Mas esse cabo, a Fumex, né, porque é o seguinte, como é que o fabricante faz? Ele segue primeiro a NBR 5410, né? O primeiro que seguiu lá em 1900 e sei lá quanto, né? Que seguiu aí, o primeiro fabricante, naquela época ele tinha uma técnica, por exemplo, existe uma quantidade ali, às vezes você não pode utilizar retirar o metal ali puro do minério. Às vezes você tem que fazer uma liga ali, né? E aí essa liga, dependendo, essa liga faz uma dopagem. O que que é a dopagem ali? Ou ela aumenta a própria eficiência, por exemplo,
o pessoal utiliza ouro, né? O ouro para dar uma condutibilidade boa aí em circuitos aí amplificadores. Só que, primeiro, quem que tem dinheiro para comprar fio de ouro puro, né? Ninguém tem. E mesmo se tivesse, não seria viável, porque o ouro puro, ele é muito mole ali, ele não tem uma resistência, ele amassa muito fácil. Ou seja, um cabo de fio de ouro puro, ele iria arrebentar com uma facilidade muito grande. Daí eu tenho que fazer uma liga, essa liga, né? E geralmente o pessoal pega um fio comum aí, vamos supor um cobre aí, e daí faz um banho de galvanização, né? Ou seja, na estrutura externa do cabo, ainda mais se esse circuito for de corrente alternada, a corrente alternada ela tende a viajar na superfície externa do cabo, tá? Então, viajando na superfície externa do cabo, ele só utiliza o banho de galvanização, né, que está em cada fiozinho daquele cabo ali, né? Então, eles fazem isso para aumentar a dopagem, aumentar a eficiência. E às vezes essa tabela aqui, ela fica obsoleta, né? Essa edição que eu estou mostrando aqui, ó, é edição para a última, essa atualização é de 2004. Sinceramente, eu não me lembro, tem que dar uma olhada aí qual que é a última atualização que tem no mercado da 5410, né? Então, aí às vezes o fabricante, ele para otimizar, ele segue como base a 5410, que fala que para essa situação, cabos, instalações internas, o 2,5 dele tem que suportar 17, por exemplo. Vamos supor, né? Só que aí esse modelo dele, por ter uma proteção melhor, né? Esse não pega fogo e tal, ele vai suportar, por exemplo, 24. Olha esse aqui, o 06A1KV, o mesmo modelo, ó. Ele já suporta um pouco mais, o 31. Às vezes é a dopagem, às vezes é a proteção plástica em volta, às vezes é os dois juntos. Um cabo com uma dopagem, né, uma liga melhor ali, né, com mais eficiência em transmissão de energia elétrica, mais a proteção plástica ali. Acredite, no manual diz que a função de uma proteção plástica do cabo, eu achava, né, na época aí que eu fazia engenharia, achava que era a óbvia, né, que é evitar o contato acidental com estruturas metálicas ou até com o usuário aí, né, para evitar choque elétrico. Mas além dessa óbvia, né, função, existe a função de resfriamento. Aí como assim? Olha, um cabo que ele está extremamente aquecido e tem uma superfície plástica em volta dele, o metal dele não está em contato direto com o ar, ou seja, ele não vai oxidar, ele não vai aquecer, ele vai chegar numa temperatura menor e ele começa a derreter. Agora, se ele tem uma proteção plástica em volta, ele consegue chegar numa temperatura maior, né? E como ele não está exposto ao ar atmosférico, né? Ele oxida, obviamente, bem menos. Por isso que os problemas de oxidação em alguns equipamentos, eles ocorrem em partes que não ficam cobertas por polímero ali, né, ou por plástico, né? Na parte ali de conexão, você vê aquele chuveiro, por exemplo, a resistência, né? Cria aquela parte verde, porque aquele contato ali geralmente não é cobre, é um latão ali, né? Então, e ali em contato com a água, né, constantemente. Aí vamos supor que você não utiliza, não, eu estou querendo economizar, não vou utilizar o chuveiro no quente. Aí o que que acontece? Se você não utiliza, ele todo dia não aquece ali, e aí aquela zinhabre que o pessoal chama, né? Ele vai se acumulando, e também até a composição da água, né? Que a água aí tem minerais aí, aumenta também a oxidação aí do elemento, tá? Então, atualmente os programas, eles calculam baseado na 5410, mas se você falar, eu estou usando o Corfil, eu estou usando esse da Prysmian, né, o antigo Pirelli. Eu estou usando o modelo, a Lanzeiras Dance, né? Vamos supor que existe esse fabricante aí. Então vai ser o modelo da Lanzeiras Engenharia, né? Então
eles sempre seguem a 5410, mas geralmente eles melhoram, né, a sua capacidade de corrente elétrica, né, de poder trafegar a corrente. Então aqui ele já fala, ó, tem a corrente eficaz, né? Essa que sai do nó aqui, ó. Por isso que ele coloca a setinha aqui, ó. Ele não deu a potência do computador, então dá para a gente deduzir, né? Dá para a gente deduzir a potência dela, ó. Era responsável por manter funcionando um computador e o seu respectivo monitor, né? O notebook, né? Que consumia em conjunto uma corrente eficaz de 4 amperes. Tá faltando a potência dele. Aqui ele deu a corrente de pico. Às vezes, até em alguns exercícios, eles dão muita informação com pegadinha. Mas nesse caso, ele está fornecendo tudo, ó. O chuveiro de 5.500, né? E tensão nominal 220, frequência 60 Hz, né? Obviamente, aqui no Brasil. E corrente eficaz de 25 amperes. Já deu a letra aqui, né? Inclusive, né? Será que é isso mesmo aqui, ó? Se a gente dividir a potência, né? Lembra lá, ó, a corrente no equipamento vai ser a potência dividido pela tensão dele, né? No caso aqui, a tensão monofásica. A gente dividir aqui, ó. Aí o que que você vai fazer? Você vai executar esses cálculos aqui, né? Vai executando, ele mostra que os valores, a configuração, muita coisa você vai ter que deduzir, mas você vai ter que deduzir no cálculo. Aí, por exemplo, aqui, ó, os 5.500 dividido. E se ele falou que a corrente eficaz aqui é 25, né? Então não sobra 29 aqui não. Por isso que eu falei, depende da resistência elétrica, já que a gente não tem o valor da resistência, a gente tem o valor da potência, melhor ainda, né? Que vai ser potência dividido pela tensão. Poderia ser, né? Se tivesse resistência, né? R vezes I ao quadrado, né? Ou então, U ao quadrado dividido por R também daria. 220, né? Realmente, 25 amperes, tá? Foi assim que ele deduziu, né? Pela corrente aqui. Deixa eu ver o que mais aqui, o letra B, né? Então, o A é o chuveiro e já deu tudo. A corrente eficaz, a gente tem que descobrir a potência desse computador, né? Aí já a potência, como a gente tem a corrente, né? E a gente tem a tensão, e segredo, viu? Detalhe. Todo equipamento ligado a uma rede elétrica, né? Seja pelo grupo motor gerador lá da empresa, seja pela rede elétrica normal, né? No nosso caso, aqui a tensão está igual da nossa aqui, né? Que é a tensão de 220. Então, a potência desse computador aqui, ó, vai ser a tensão multiplicado pela corrente elétrica, tá? Então, a tensão é o quê? Ele falou que é 220. Todos os equipamentos são ligados em paralelo, viu? É como se a impedância dele, e outro detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. Quando eu tenho um equipamento na rede elétrica alternada, né? O que representa ele, o pessoal chama de impedância, que é a união da resistência elétrica. Quando esse equipamento tem algo resistivo nele que faz consumir, né? Por exemplo, uma chaleira elétrica, ela é totalmente resistiva, né? Dependendo aí, né? Dependendo do equipamento, ele tem partes resistivas, né? A parte ali de aquecer, e vamos supor que ele tem uma parte rotativa, que ele tem um motor, né? Por exemplo, um secador de cabelo. Ele tem uma parte resistiva e tem a parte do motor que é para girar a turbina e o ar quente sair ali e o ar passa pela resistência elétrica, né? Então, todo equipamento da rede elétrica que ele tem resistência, tem capacitor ou tem indutor envolvido ali no funcionamento dele, é chamado de impedância, tá?
Aí vai ser 220, na potência aqui do notebook, né? 220 vezes a corrente elétrica que ele falou que é 4 amperes, né? Aí vezes 4. Ó, a gente já achou que a potência do computador aqui, ó, é o que estava faltando aqui, né? Então a potência do PC, né? Vamos dizer assim, é 880 watts. É assim que você vai fazendo aqui, ó. O que tiver faltando aqui de informação, essa informação da distância você guarda para o próximo desafio, tá? Na próxima semana. Eu vou passar só um pouquinho do horário aqui, pessoal, porque eu ainda estou em virada de módulo na outra matéria e falta pouco aqui para a gente finalizar a análise do desafio 3.1, tá? Deixa eu ver o que mais dá para a gente extrair de informação. Você viu que ele deu aqui a tensão de pico, né? Mas no desenho do circuito ele já mostrou aqui, ó, corrente eficaz. Mas do mesmo jeito, ó, se ele deu a tensão à corrente de pico, desculpa aqui, ó, e não tivesse dado a corrente eficaz, né? Não, isso aqui é do gerador, é isso mesmo. Vamos supor, ó, nesse segundo parágrafo aqui, ó, se ele tivesse, a gente sabe que o eficaz, a de pico, né? É a eficaz vezes raiz de 2, né? Vamos supor que ele tivesse falado, né? Vezes raiz de 2, que é 4, né? Ele falou que é 4 aqui. Vamos supor que ele tivesse dito que era 5,6. Se a gente aproximar aqui, ó, como tem uma casa, como o próximo algarismo aqui, se ele for 5 ou maior que 5, você vai aproximar para 5,7. Agora, se fosse 64, 63, 62, aí seria 5,6, né? Então, aqui, por exemplo, a corrente de pico, né, do computador, né, do PC, deu 5,7 amperes aqui. Ele poderia muito bem ter falado, ó, a corrente de pico do computador, aqui é 5,7. Aí você pegaria 5,7 dividido por raiz de 2, né? Provavelmente daria ou 4 ou um valor muito próximo, já que é, raiz de 2 dá 1,42, né? Aproximadamente, vamos dizer assim, 42% a mais, né? E raiz de 3 é 73%, mais ou menos. Então, você já acharia a corrente de pico do computador aqui. Do mesmo jeito, ó, a corrente, vamos achar a corrente, já que ele deu a eficaz aqui, ó, a corrente de pico do chuveiro. Vou pôr aqui CH aqui. Aí, do mesmo jeito, né? Se ele deu a eficaz, vai ser o quê? 25 amperes vezes raiz de 2, que vai dar, né? Olha, 25 vezes raiz quadrada de 2, 35. A gente tinha até deduzido ali, né? Antes, sim. 35,4, né? Se for só uma. Pois não, Sara, pode falar aí. Tá aqui que é para preencher os cálculos abaixo, mas não tem a plataforma, a tabela? Não tem, lá no final, quer ver, ó? Eu baixei ela aqui, ó, mas eu esqueci de abrir, né? Atividades é a 3.1. Ela tá lá embaixo na. Essa aqui foi o que eu baixei hoje. Você tava no comecinho? Eu te mostro onde é que ela tá de novo aqui, ó. Aí tá vendo? Ó, essa é a folha de tarefa, né? Eu só peguei e transportei aqui para apresentação para ficar mais fácil para vocês, ó. Aí ele vai dando todos os parâmetros e no final aqui, ó, ele dá essa tabela. Aí essa tabela aqui, ó, por exemplo, a potência do computador, ó, a gente achou, ó, que foi 880, ó, 880 watts.
A do chuveiro já está aqui, ó, que é 5.500, né? Do aquecedor a gente ainda vai achar. Então você coloca aqui no final, tá? Aí ele fica aqui, ó. Você vai aqui em postagem das superações, né? Só para relembrar aqui. Aí você vem aqui, ó. Aí folha de respostas, sétimo desafio, o desafio 3.1, tá? Que é isso que eu tô falando agora aqui. Mas foi bom você ter falado aí, eu já tinha brisado aqui. Ah, beleza. Então a gente achou aqui a corrente de pico, né? Vamos ver o que dá mais para achar aqui. E tá falando que tem essa geladeira aqui, ó, ela tem a corrente eficaz de 2,2, tem um cabo de 1,5 milímetros, beleza? E ele não deu a potência dela. Então é hora da gente, já que ele deu a corrente eficaz da geladeira, né? A gente acha a potência, né? Aí a potência é a tensão, né? A tensão. Ah, e ele falou que essa rede aqui é de 110, viu? Então vai ser 110, tá? É a tensão, né? Vezes a corrente. Aí no caso, sempre para cálculo de potência é eficaz. Ó. Tá vendo que tá o nó aqui saindo para a geladeira, né? A diferença é que a gente fazia o cálculo colocando quadradinho, colocando resistência, né? Aí no caso aqui a geladeira ela é uma impedância. Aí vezes 2,22 amperes, que vai dar aqui, ó, vamos fazer a conta aqui. 110. O Pablo, a Sim, nossa pois tabela não. tá diferente. Tá? Uai, estranho. A nossa não tem computador, geladeira, esses trem na nossa tabela, não. Ué. Ah, não tem isso aqui escrito, não? Não. E esse desenho tem? Esse texto? Tem ou não tem? Pera, deixa eu baixar de novo aqui. Vamos lá. Vou apagar aqui. Ah, cadê? Sétimo desafio 3.1. Ó, foi isso aqui que apareceu aqui na tela. Vamos ver aqui. Ó, abri esse agora aqui. Vamos lá, desenho tem. Pai, tem aqui, ó. Tensão eficaz. Só que você não apertou, na hora que você baixou, você não apertou alguma coisa e apagou aqui? E para essas tabelas apagar também é 3 palitos, viu? Às vezes às vezes a gente clica aqui, né? E às vezes aperta o backspace aqui e apaga. Ó, tá ok aqui, ó. Na parte de equipamento, tá tudo em branco. Equipamento. Não, mas é para estar em branco mesmo, aqui, né? Aí é Não, para eu você. falo computador, chuveiro, esse trem tá tudo em branco, não tá escrito, não, na tabela. Ah, não tá escrito? Ah, estranho. Aí eu baixei Não. agora aqui, ó. E apareceu computador, chuveiro. Quer ver, ó? Deixa eu abrir aqui de novo. É porque não apareceu aqui agora. Às vezes ele aparece, como esse arquivo aqui ele é antigo, às vezes ele aparece lá incompatível. Aí você tem que clicar aqui no abaixo aqui, que é para ele. E às vezes ele oculta algumas coisas mesmo. Aqui, como ele ficou compatível, não apareceu esse problema. Mas tem alguns arquivos que é assim. Aí você coloca aqui habilitar, né? Até aparece uma caixa aqui embaixo, né? Infelizmente agora aqui ele não apareceu. Deixa eu ver se no outro.
Se no 3.2 aparecer aqui que eu te mostro. Cadê? Folha do 3.2. Vou baixar ela aqui. Como eu não abri ela aqui, pode ser que apareça essa mensagem. Quer ver? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Modo de exibição protegido, né? Às vezes apareceu aí, mas aí se você clicar aqui, ó, no fechar mensagem, às vezes some aqui, ó. Ó, viu, ó? Tá vendo? Ela fica toda bugada aqui, ó. Aí você vem, tenta abrir de novo, ó, viu? Ó, que apareceu essa, é tipo um verde, né? Um verde musgo, né? Aí tá vendo que aqui, ó, não aparece nada, realmente, ó. Equipamento, fica todo esquisito, né? Aí quando você aperta aqui em habilitar a edição, ó, viu que deu uma mudada, né? Vai lá embaixo, ó. Aí você vai ver que ele volta ao normal, ó. Isso já aconteceu. Uai, que estranho. Ah, não, mas isso aqui é o de resistência. Foi mal, desculpa aí. Esse foi o 3.2, tá? Talvez você tenha baixado, foi esse daqui, ó, o 3.2. É o 3.1, viu? Que a gente está analisando agora, tá? Que aqui só aparece resistência, né? Tensão, aí o chuveiro, aquecedor, aí ele só pede o 3.2 é só em relação ao chuveiro e ao aquecedor. Mas quando aparece assim, ó, às vezes ele some mesmo, essa parte de baixo aqui. Eu vou pedir para a Ludmilla recarregar aqui, ó, porque eu entendi, né? Você não tá vendo essa parte aqui, equipamento, né? Chuveiro, aquecedor, geladeira. Isso aqui a gente não vai precisar agora. Vou voltar aqui. 3.1, que foi a atividade de vocês. Ó, dá para achar a potência que deu. Não sei se eu já tinha calculado, deixa eu ver. Sim. Aí, ó, 110 que ele fala, né? A alimentação agora da rede, diferente do primeiro aqui, ó, que é 200, o gerador é de 220. Ó, o chuveiro também é de 220. A gente deduziu a tensão de pico aqui dele. A corrente eficaz ele já até deu, né? Que é 25 amperes, mas dava para a gente achar de boa aqui. Ele tá falando que a distância do gerador, né? O computador aparentemente ele tá aqui bem no pé do gerador, né? Bem próximo, né? Pelo menos pelo desenho dá essa impressão, né? E daqui, e já em contrapartida, o chuveiro tá mais longe, tá a 50 metros aqui. Aqui ele falou que é 110, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui, ó. Deu a potência da geladeira 244,2 watts. Deixa eu ver o que mais dá para extrair aqui. Aí ele fala que a tensão de pico é 47 amperes, né? Dá até para a gente ver se realmente dá isso, né? Então, eficaz vezes, que é 2,2, né? Vezes raiz de 2, né? Vou ver aqui.
Falou que é 2,2. Entendi aqui. A concessionária, a Pico é até que ela consegue fornecer, né? É até 47. Ele fala que a rede é 110, né? Mas a tensão que ela consegue fornecer. Ele deu uma dica aqui, ó. É o seguinte, vamos supor que ó, o gráfico de laranja ou de branco, né? É o de tensão, e ele falou que a corrente de pico seria o vermelho aqui. Corrente de pico é de 47 amperes. Mas ele está falando da concessionária, viu? Então dá para a gente achar a corrente RMS, né? Ou seja, a corrente total, né? A corrente eficaz aqui, ó, ele está chamando de eficaz, né? Que entra no nó aqui, ó. Corrente total, então, aí sim, ó, vezes a de pico da geladeira. Então já vamos anotando aqui, ó, corrente de pico da gela é 3,14 amperes. A de pico do sistema inteiro é 47, né? Então divide 47 por raiz de 2. Então, a eficaz aqui do sistema inteiro para essa parte aqui, ó, que é a rede, a da concessionária é de 110, né? Então, a da concessionária é 110 e do gerador que eles têm lá da Pendramin é de 220. Agora eu tô entendendo. E esse chuveiro aqui, ó, geralmente, mesmo se ele fosse 110, eu poderia utilizar duas fases para eu conseguir essa potência aqui, que aí duas fases vai dar uma DDP de 220, onde é 110. Na verdade é 127, mas vamos pela lógica dele aqui. Então a corrente eficaz total, ou seja, essa daqui, ó, T, é 33,23 amperes. Essa corrente que entra no nó aqui, ó, aí parte dela alimenta a geladeira e outra parte alimenta esse aquecedor aqui, ó. A tensão de 110, que não era mais usada, começou a fornecer energia a um aquecedor. Porém, não se sabia ao certo se ele operava com tensão correta, já que os dados da placa que identificaram estavam ilegíveis. Ixi, mas aí é loucura, né? Se você não sabe se ele. Você sabia que mesmo se ele for 220, você coloca um equipamento 220, dependendo do tipo de equipamento, por exemplo, se ele é um aquecedor, então ele deve ter um compressor aí, né? Um aquecedor, um ar-condicionado aí, por exemplo, também, né? Se você tem um equipamento que é uma máquina elétrica, ou seja, um motor, né? A não ser que ele seja um motor universal, mas do mesmo jeito, que ele funciona numa tensão, que é praticamente o dobro, né? Da tensão da rede, se você ligar na tensão menor aí, você vai ter uma corrente maior. Esse que é o problema. Uma corrente maior nesse equipamento é igual você pegar um chuveiro de 4.400 que funciona em 127 volts, ele vai dar uma corrente de 40 amperes. Já um de 4.400 que funciona no 220,
ele tem uma corrente à metade, 20 amperes aí abaixo. E outra, se ele vai ter uma corrente maior, mesmo numa tensão menor, ele vai funcionar, né? Vamos dizer assim, a meia bomba, né? Ele vai funcionar mais devagar ali. Então, se ele for uma máquina elétrica, ele não vai resfriar direito, a corrente vai ser praticamente o dobro, inclusive ele pode vir até a queimar, tá? Mesmo numa tensão menor. Porque o problema é que a tensão é menor, só que a corrente vai ser inversamente proporcional. A corrente vai ser maior do que seria no 220. Então é meio, se ligasse meio no escuro, não é bom não, viu? A única informação possível de identificar no aquecedor era a potência da sua resistência, que é de 6.200. Beleza, então a potência do aquecedor aqui é 6.200 watts. Com corrente de pico, né? A corrente de pico do aquecedor de 40 amperes. Tá, deixa eu ver o que mais. Foi posicionada a distância de 200 metros, ou seja, do ponto de instalação. Beleza, então para a gente achar a corrente eficaz dele, de duas uma, ou se a gente tivesse no laboratório a gente ia medir, né? Ou a gente faz o cálculo aqui, né? O cálculo, independente se é 110, se é 220, com o valor da corrente de pico, a gente consegue achar a eficaz aqui, né? Lembra que a eficaz é a de pico vezes a raiz de 2, né? Então, a, é só eu pegar o 40, né? Multiplicar por raiz de 2. Então, vai ser 40. Então, a eficaz do aquecedor, né? Vai ser a 40 vezes a raiz quadrada de 2. Então, vou pôr AQ, né? Aquecedor aqui. Só uma abreviação. Então, 40 vezes raiz de 2. Aí deu uma corrente eficaz aqui, ó, de 56,57 amperes. Tá. Deixa eu ver o que dá mais para descobrir. Ele falou que a bitola é de 1,5. É, rapaz, com essa corrente eficaz aqui, ó. E detalhe, é o aquecedor lá na NBR 5410, ó, tá até aberto aqui. Eu não vou achar a página aqui, mas nela fala que a gente vai ver isso em projetos prediais, né? O circuito ele tem que ser no mínimo, né? Esse circuito tem que ser de força, né? O que seria a tomada de uso geral, ele tem que ter uma bitola de no mínimo 2,5, né? Esse aqui de 1,5 já, isso aqui tá errado já. De uma instalação, então teria que ter um de 2,5 aqui. A rede de 220 conseguia fornecer uma corrente de pico até 55 amperes. Ah, ok. Vamos ver que outra informação é essa. Ela estava fornecendo energia para uma geladeira. é, Ah, entendi. Então, essa F1 aqui, ó. Essa F1, ela é. Então, esse cálculo tá errado aqui, viu? A F1, você tá vendo, ó, que ela fornece energia para geladeira. Ele tá falando que é 220, ó. Então, a F1 é 220 volts. Então, esse cálculo aqui eu vou refazer. E aqui está o aquecedor, ó, que é, tá vendo? Aqui é o neutro, ó. E eu tenho uma rede F2. A rede F2, ela é a rede de 220 volts. Mas tá estranho aqui, ó. A geladeira. Ah, entendi. Moço, vai dar uma. Nossa, vai pipocar esse trem aqui.
É o que eu estou entendendo aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui. A rede 220, né, fornece uma corrente de pico até 55. Então, a de 220, eu estou supondo que é uma dessas aqui. Tá vendo que o aquecedor, ó, a alimentação da rede de energia elétrica da concessionária, a rede 110, fornece corrente de pico de até 47. Ela não estava sendo utilizada, o cabo de alimentação é em meio. Então, isso daqui é só uma informação aqui, beleza. A tensão de 110, que não era mais usado, começou a fornecer energia a um aquecedor. Ah, então realmente essa F2 aqui, então tá ao contrário aqui, ó. Tá vendo que a F2 aqui, ó, ela tá ligada no aquecedor e tá ligada no neutro. Então a F2 é a rede 110 e a F1, pelo jeito aqui, é a de 220. Tá certo. Moço, mas isso aqui vai dar 380. Essa geladeira aqui vai pipocar. Uma corrente de pico até 55. Ela estava fornecendo energia para uma geladeira. Esse daqui, ó, eu tô assumindo que esse desenho tá errado, viu? Na verdade, esse condutor aqui, ó, ele deveria estar vindo de cá, ó. Depois eu vou até desenhar, eu vou olhar lá no material oficial aqui, ó. Ele deveria estar assim, ó. E não deveria, já que essa daqui o do refrigerador é 220, ó, e tem que alterar esse cálculo aqui, ó, aqui tá errado. Ele deveria estar ligado na F1 e no neutro, né, para usar 220. Aqui, ó, daria um pipoco aqui, ó. Isso aqui, essa geladeira ia queimar. Aí ele ligou no 110, com medo aqui do aquecedor não ser o 220. Ele pode até ligar um pouco, viu? Mas não é recomendável ficar ligado o tempo inteiro, tá? Então, esse daqui, ó, na F1, que é o 220, F2, aqui tá certo, é F2, ó. 110 e ligado no neutro. Já a rede F2, 220, e ele aqui monofásico, né? 220 ligado no neutro. Aí sim, aqui eu teria a DDP de 220. Então, 220 vezes 2,2. Agora tá, deixa eu ver se esse 2,2 era mesmo. É da geladeira, é isso mesmo, 2,2. Ou 2,22. Agora sim, a potência aqui, 488,4 watts. É a potência aqui da geladeira. O aquecedor já tinha dado, né, que é 6.200. A eficaz, é, a gente descobriu que é 56, né? E se ele está ligado na rede de 110, né? Então, seria, vamos ver se o 110, eu vou colocar exatamente o valor, que o certo seria 127. Então, vamos lá, 110 vezes, a gente achou a eficaz aqui, ó, que ele falou que a de pico do aquecedor, né, era de 40, né? Então deu 56,57. Então vamos ver lá. 56,57. Faz 6.222. Tá um pouco. Então aqui, ó, 6.000, a potência do aquecedor para tensão de 110 volt aqui, ó.
Deu 6.222,7 watts. Então, ele está aproximadamente, né? Realmente, ele é 110 mesmo, esse aquecedor aqui. Continua com a alimentação. Esse, ó, condutor de 1,5. O aquecedor, ele falou qual que era o condutor, falou de 1,5. Tá errado pro aquecedor. Deveria ser 2,5. É força, circuito de força, não é iluminação. Se não é iluminação, você tem que começar sempre por 2,5 milímetros quadrados. Sempre. E você pegar lembram que eu mostrei agora há pouco aqui, ó, um de 1,5, o pé de boi aguenta 17, né? 17,5, tá? E olha a corrente que está indo nele aqui, ó, corrente eficaz, 56. Obviamente ele vai fritar esse. Ó, vamos pegar o bom aqui, ó, o Afumex aqui, ó, o 06A1KV, desse, e olha que esse modelo é top, ó, ele aguenta 23 amperes, e a corrente, ó, 56. Por isso que ele tem que ser a partir de 2,5. E note que o mais barato aqui, ó, de 2,5, suporta 24, né? E o mais caro suporta 31. E mesmo assim, ele não é recomendável. Por essa tabela aqui, ó, eu colocaria, né, esse de 4 milímetros, se fosse o 06A1KV, tá? Ou de 10. Ainda mais porque é 110 tem a desvantagem, pessoal, é que geralmente a corrente é o dobro. Lembra que eu falei que a corrente é o dobro? Se fosse na mesma potência para 220, né? Em vez de dar uma tensão eficaz de 56, daria, deixa eu ver, 25, 28 e alguma coisa. Daria 28 e pouco. Então, você poderia utilizar o mais barato de 4 milímetros, né? Ou até mesmo o 06A1KV de 2,5 aqui, ó. Essa instalação tá igual aquele, não tem aquela propaganda do Grill Aroma Foreman, né? Tá torrando, tá sapecando aqui. Vamos para o próximo aqui, ó, para a gente chegar nas tabelas aqui. Aí, medindo as tensões do controlador da Pendramin, né? Deixa eu ver. A bateria fornece no máximo 10 amperes de corrente contínua e alimentava a iluminação de emergência com um consumo de 1 ampere. Então, aqui tem um consumo de 1 ampere. Aí aqui, tá vendo que ele não falou eficaz? É porque é o que? É VCC, né? Aí, bateria de 24 volts, né? 24 volts, né? Contínuo, VCC. Cabo de 1,5, aqui é 1 ampere. Aqui é 5 amperes, aqui o eletroímã. Beleza. Agora, além da iluminação de emergência, passa a alimentar também um eletroímã. Na placa de identificação, a informação que os dois conjuntos de 10.000 espira. Então, tem dois conjuntos de 10.000 espira. Lembrando que um eletroímã aí, pessoal, é igual um transformador, tá? Então, ele tem o enrolamento do primário, né? Tem a tensão do primário e tem o enrolamento. Aqui seria o primário, aqui, ó. Seria o primário e aqui seria o secundário, o 2 aqui, ó. Aí é proporcional ao número de voltas aqui, né? A bobina do secundário, coloquei errado aqui, foi mal. Do secundário, ou seja, do 2 aqui, e a tensão dele. E já no caso da corrente elétrica, ao contrário aqui, viu? Aí geralmente a corrente do secundário seria proporcional à corrente do primário aqui. É invertido aqui, tá? Porque já que os dois conjuntos 10.000, tem 10.000,
Então você concorda que N1 é igual a N2, ok, né? Sendo que cada conjunto consome 5 amperes. Então, tanto o primário, a corrente do eletroímã do primário vai ser igual à corrente do eletroímã do secundário, alimentado por, tá em paralelo, tá vendo, ó? Tanto a luz de emergência é alimentada por 24 volts, quanto esse eletroímã é alimentado por 24 volts aqui, tá? Ó, a informação que há dois conjuntos de espiras. Vou olhar aqui no. Ah, beleza. Sendo que cada conjunto consome 5 amperes. Vixe, então é estranho, viu? Geralmente ele coloca um eletroímã aqui para. Nesse caso, ele utiliza esse eletroímã, acho que é para segurar material. Se eu não me engano, chama o processo ferro. É eletroferro, alguma coisa assim, que aí você utiliza até para dar manutenção em equipamento aí, né? Você utiliza aí ele dependendo do tipo de cavaco, do tipo de desgaste que aparece lá na peça, geralmente isso é em manutenção e instrumentação. Daí você põe um eletroímã aqui, aí esse eletroímã, vamos supor, se ele mostrar grãos, né, quer dizer que é um tipo de desgaste. Se ele mostrar cavaco, cavaco é quando você está desgastando a peça, é como se você estivesse descascando uma laranja. Aí vai aparecendo uns pedaços assim de metal, ó, nesse formato helicoidal lá. Tá? Aí você vê lá e você coloca o eletroímã, aí ele pega e deixa as partículas aqui, aí o pessoal lá da manutenção, né? Por esse método, acho que é ferro alguma coisa que chama esse método aqui. Aí ele fala, isso daqui, ó, é problema de desgaste no mancal, é problema de desgaste na esfera do rolamento e por aí vai. O cabo é de 1,5, então como ele é só um eletroímã, então ele colocou, ó, a mesma tensão, tá vendo que é 24, é o mesmo do primário, é o mesmo do secundário, e a tensão, se é o mesmo aqui, a tensão vai ser a mesma, ó, 24 volts aqui. Beleza. 10.000 por 24, ó, somente um conjunto de bobinas estava ligado. Até então ele já deu as informações todas aqui. Aí o que que ele pede aqui, ó? Para você alimentar aqui, ó. O mais difícil é esse daqui, ó, o pico a pico. Por quê? Eu até acho que eu fiz aqui, ó. Aqui o desafio 3 aqui, ó, calculando os valores de potência, tensão. Aí quando ele fala calculando, é você lendo aqui e deduzindo, tá bom? Você vai preencher aqui. Aí eu fiz a análise aqui, ó, pessoal. Deixa eu aumentar aqui a. Ó, o gerador, você tem a rede de 110, tá certo, tá? Então, o gerador é 220, fala lá no início, ó. Por isso que é bom aproveitar o desenho aqui, ó. Ó, alimentação, ó, eficaz do gerador é 220. Obviamente, a rede de 110 é 110, né? E aqui você só precisa colocar um número, tá? Ó, gerador 220, né? Aí, rede 110, obviamente, 110, ó, coloquei monstro aqui, ó. Aí 220, você tem uma rede 220, né, que é alimentada direto do gerador, ó. Tensão de pico. Aí tensão de pico a gente até deduziu aqui, ó. Deixa eu ver. A gente deduziu a corrente de pico do chuveiro e a tensão do gerador.
do gerador é vezes raiz de 2, tá? Aí você pega, aí dá aproximadamente 311, né? Pode pôr aproximado aqui. Aí a de pico do 110, aí de novo. Aí você calcula, né? Do 110, ó. 110 vezes raiz de 2, cento, como eu coloquei para nenhuma casa depois da vírgula, 156, tá? Dá para ser 156 aqui, ó. Pô, 156 aproximadamente. Da rede 220, obviamente, né? É 311, né? A gente acabou de calcular aí, tá? Vamos supor da rede elétricas, né? Ou que alimentar 220. Aí de pico a pico, ele está querendo dizer que é isso daqui, ó. Não tem a senoidal? Você tem aqui a senoide aqui, ó. Se for considerar o de pico a pico aqui, ó, é duas vezes, né? Então, 311 vezes 2 vai dar 622, né? 622. Aí o segredo é você pegar a tensão de pico, tá? Aí, por exemplo, igual essa daqui, ó, já tá na tela aqui, ó, vezes 2, então dá 311, tá? O de pico a pico do 156 aqui, ó, dá, ó, já ia escrevendo, tem que digitar. Dá 311, tá? E aqui o 220, né? Aí só você vezes 2. Ah, não, foi mal. É 311, desculpa. Que isso aqui é atenção eficaz, foi mal. 311 vezes 2, né? 600, né? 622 volts. E do mesmo jeito, ó, 622 volts. O eficaz, aí, tá vendo? Você foi olhando aqui na sua folha de tarefa, e aí você foi deduzindo aqui, ó, por exemplo, do gerador, ele não deu o valor. Deu. Ah, não, deu, ó, foi 4 amperes, tá? Então, ó, tudo tá no texto aqui, ó, 4 amperes. Da rede de 110, tá? Da rede de 110, vamos lá para os trem de rede 110 aqui. Ah, cadê? Ó, uma corrente de pico até 47. Ó, alimentação para 110. Ó, de pico da rede 110. Ele falou que foi 47 aqui, ó. Eu consegui fornecer uma corrente de pico. 47, né? Ah, da rede 220. A gente tem que pegar o geral aqui, ó. Cadê? 220. Ah, isso tudo é pro gerador. Eu tenho que ir lá pro gerador, tá certo. Não, o gerador já foi. Ah, não, não é 4, não, foi mal. O gerador é 47. Da rede 110 também é 47. Tá vendo? Você tem que ir lendo aqui, ó. 47 também. Eu tô escrevendo no lugar errado, né? Agora que eu vi. A eficaz, a gente deduziu que deu 33.
Isso aqui por 110 aqui, ó. Deu 33,23. Do gerador, a gente tinha até calculado aqui. Deixa eu ver, do chuveiro. A eficaz vai dar 47. A gente tinha até calculado aqui, ó. Aí daria 47 dividido por raiz de 2. Aí, no caso, foi a eficaz. Não, não, foi a. É, a eficaz mesmo. Que é de 47, foi 33,23 aqui. Do gerador, que obviamente é de 110, ou de 220. A preguiça, né? Deixa eu ver, 33,23, 47. Agora de 110 que eu preciso alinhar aqui. Aí eu tinha até feito o cálculo errado aqui, ó. Aí de 110. Se ela é de pico 47, dividido por raiz de 2, também dá 33. Tá vendo que é o mesmo valor? Aí no gerador, o cabo, a bitola é 2,5, né? Aí você vai pondo aqui, ó, 2,5. Na rede de 110 é de 1,5, tanto para geladeira quanto para aquecedor. Não é bom. E a rede 220, né? Que é tanto a rede do gerador quanto essa rede aqui, ó. Não, isso aqui é de tensão contínua. A rede de 220 é 1,5. Isso, é 1,5 aqui, ó. E o chuveiro, não, o geladeira é 220 e o aquecedor é 110. É isso que eu. E ambos são de 1,5. Isso mesmo. Aí vocês continuam aqui, ó. Continua. A potência nominal, a gente calculou, a gente começou calculando aqui, ó. Foi 800, né? Aqui 880. E vocês vão colocando aí, ó. A gente achou que a corrente eficaz dele, né? A corrente de pico dele deu 47, né? A eficaz, né, vai ser dividido por 4, né? Aí, o gerador fornece, a eficaz aqui é 4 do computador. Não, a corrente que é 4, né? A tensão é 220. O chuveiro também. Vou diminuir aqui, que aí fica mais fácil de a gente enxergar. Chuveiro também, ó. Já tem lá, ó, 5.500. O chuveiro, a eficaz aqui, ó, é 25, né? A de pico é vezes raiz de 2, que deu 35,4. E aqui, né, o do computador é 4, né? Vezes, a gente até calculou. E a gente tinha calculado no começo, mas depois perdeu o que? Foi 4.
vezes a raiz de 2. Aí tá vendo? Ó, 5, se, né, uma casa depois da vírgula, 5,7. E por aí vai, ó. Faça agora continua aqui o do aquecedor, da geladeira, tá? E do circuito CC aqui, que a gente confirma, né, no próximo aula, que aí a gente já entra no desafio 2, né, que é a continuação desse, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu peguei esse horário aqui a mais, porque aí era melhor, que já se eu não me engano, na próxima semana eu já tenho outra aula. Aí foi bom que a gente pegou, foi fazendo aí devagar aqui, tá? Aí na próxima aula a gente pega esse finalzinho aqui, eu vou até salvar aqui. Pega esse finalzinho aqui e já emenda com o desafio 3.2, tá bom? E agora que eu tô lembrando aqui, que eu não. A presença, pessoal, foi mal. Eu vou ter que dar uma olhada no. Deixa eu ver se eletricista industrial. 100,93, isso mesmo. Eu vou. Hoje é 18. Eu vou conferir, tá? No relatório aqui de presença. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Vou deixar renderizando aqui a gravação, tá? Pablo, Oh, pois não? Pois não, a Vitor? Dandara, ela tá assistindo aqui do meu lado, tá bom? Tá bom. Não, eu não sei se eu vi aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu logo anotar aqui. Dandara. Tandara. Foi mal, é Tandara. Beleza. Tem mais alguém aí que tá assistindo junto aí? Hum, ok. Obrigado, viu, Vitor, por avisar. É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, aí, que a gente finaliza a análise desse daqui e já entra no próximo desafio. Até mais.